Bom dia, matriarcado. Bom dia, meu povo querido. Gente, desculpa entregar a live assim, né? Só que eu não venho seguindo o procedimento que eu mesma estabeleci de fazer a hora da cisma, né? De fazer toda aquela chamada, toda aquela brincadeirinha. Olha quem apareceu no tarô da semana, porque eu tô muito sobrecarregada. Eu tô produzi muito conteúdo pro Réveillon astrológico que eu não consegui liberar ainda, de tão sobrecarregada que eu tô. Mas a gente vai agora vai bombar. Agora eu vou liberar e então eu tô entregando da forma que é mais fácil para mim, né? O tarô da semana, porque todas as outras atividades estão aí me mordendo o rabo. Então, se você tá vindo assistir essa live e você ainda não passou nos stories para ver qual a carta com que você cismou, eu te aconselho a sair da live agora, vai lá nos meus stories e cisma com a sua carta para você poder assistir a esse jogo, né, sabendo qual carta conversa mais com a sua semana. Eu vou colocar aqui, eu consigo fixar um comentário meu, não consigo? Eu não sei, mas eu vou comentar aqui, ó. Antes de assistir a essa live, veja com qual carta você cismou nos stories. Pronto. Como é que eu faço pra fixar? Gente, uma idosa, né? Usando a... Como é que eu faço pra eu fixar minha própria publicação? Acho que não tem como. Que merda, hein? Então é isso. Vai ser assim mesmo. Ontem eu fui ao Atacadão Tubarão. Te amo, Tubarão. Fui ao Atacadão Tubarão, que é uma loja gigante, que inaugurou há mais ou menos um mês aqui no centro do Rio, perto do bairro de Fátima, do lado do Supermercado Mundial. E aí eu não consegui pagar, porque, na verdade, eu perdi o meu cartão de débito no carnaval. Não consegui pagar, passei um tempão dentro da loja, escolhi um monte de coisa que eu tô precisando muito em casa, lá é tudo bem barato. Quando eu chego ao caixa, eu descubro que não aceita Pix. E aí fodeu. O meu banco que tinha aqui perto, ele fechou durante a pandemia. Eu teria que ir a um outro bairro sacar dinheiro. E aí eu resolvi tomar um café. Respirei, chamar uma amiga para tomar um café. E enquanto eu tava tomando um café, no bairro de Fátima, aquele story que eu postei do café, passando, aquilo foi nesse bar. Um bar, uma lanchonete, né? Tem sorveteria. E aí eu pensei assim, cara, não consegui pagar. Será que é pra eu gastar esse dinheiro? Que estranho. Aí beleza, encontrei minha amiga, tomamos café, falamos mal de homem, voltei pra casa. Tinha um jogo pra realizar à noite com uma outra amiga que veio aqui. Foi presencial, né? Eu, em casos muito excepcionais, estou atendendo presencialmente. Começa a jogar pra ela e desaba um temporal com raios, relâmpagos que, assim, assustadores. Há muito tempo que eu não vejo esse estardalhaço todo causado por uma tempestade.
Passou, não durou tanto tempo. São as águas de março fechando o verão. Mas aí começaram a cair, né? Aqueles raios, assim, a gente via os raios, né, indo na direção da Baía de Guanabara. Eu vejo um trechinho aqui da Bahia. E eu pensei assim, caralho, carta da torre. A torre é o sim da semana. E aí comecei a ter insights sobre o arcano da torre no meio do jogo dela. Eu entendi que não era para eu gastar aquele dinheiro ontem, porque na real eu tô gastando muito dinheiro, eu não posso. Eu fui chamada. Eu não contei pra vocês. Não é simplesmente eu não consegui pagar. É que eu tentei pagar 3 vezes e não consegui. Eu fui tentar sacar o dinheiro e descobri que não tinha o banco mais ali, né? Primeira tentativa foi o Pix. Depois, eles não aceitam. Depois fui procurar saber se ainda tinha o banco ali, não tinha. Aí depois que eu tomei o café com a minha amiga, eu falei, vou passar o dinheiro pra ela, vou pedir pra ela passar lá comigo, ela paga e leva as coisas pra casa. Quando eu chego lá, eu já tinha pedido pra eles guardarem as minhas coisas. Eles devolveram todas as minhas coisas para as prateleiras. Fiquei muito puta. Mas segurei minha onda, voltei pra casa e fui realizar esse jogo à noite. Uma outra amiga. E aí comecei a ter insights no meio do temporal, no meio do jogo pra ela, a gente assistindo aquela tempestade cair com muito raio, muito raio. E eu falei, puta que o pariu, o arcano da torre. O arcano da torre é um arcano onde um raio divino fulmina a torre. Aqui você vai ver os raiozinhos, ó, do deus Poseidon, que está atacando a ilha de Creta. O lance do Poseidon é o seguinte, ele é um irmão de Zeus, que é o deus dos mares. Aqui o rabo dele, ó. É um gostoso. É um gostoso. Poseidon ajuda um deus, um rei, que é o rei Minos da ilha de Creta, um rei riquíssimo. Ele está disputando com seus irmãos um determinado território. Ele quer se tornar o rei de Creta, ele tem direito, né, à herança, ele é um dos herdeiros que tem direito ao trono. Só que os irmãos estão disputando com ele. Então o que ele faz? Ele faz uma oferenda para o deus Poseidon, que é o deus da ilha. Ele é o dono dos mares, ele é o dono das ilhas. As penínsulas pertencem a ele, as lagoas pertencem a ele. E aí Poseidon não recebe a oferenda, fica na pista. Então o Minos começa a enrolar ele, né? Ele faz uma oferenda para o deus Poseidon. Não, desculpa, eu pulei uma parte grandona da história. O Minos faz uma oferenda para o Poseidon porque ele quer se tornar o rei. Ele está disputando o trono com os irmãos. E aí Poseidon se compromete com ele. Mas num dia tal ele vai ter que fazer uma oferenda para o deus, uma segunda oferenda para agradecer. E ele não faz. Puta que pariu, isso é um esporro para mim, cara. Ele não faz a oferenda. E aí o Poseidon zoa o plantão dele. Fala pra ele, filho da puta, tu não vai pagar minha oferenda, tu não vai me dar, eu te ajudei a se tornar rei. Você tá aí prosperando, a ilha tá riquíssima. Ilha assim, bonitinha desse jeito, reformadinha, você só vai encontrar no 5º andar. Botei minha ilha no teu colo. E você não vai me entregar a oferenda, seu Chernobyl. E não entrega. Aí o deus Poseidon começa a zoar o plantão dele, junto com a deusa Afrodite, inclusive. Mas aqui
Poseidon está primeiro atacando a própria ilha. Ele está mandando um sinal, ele está mandando um WhatsApp muito aborrecido, sem figurinha, sem nada, seco, jogando os seus raios em cima da ilha de Creta, fazendo o reino sofrer abalos sísmicos. Nesta semana estamos sofrendo abalos sísmicos. O divino está dizendo para a gente o que ele não tolera mais. Isso pode vir na forma de um esporro, pode vir na forma de coisas que não dão certo na sua semana, pode vir na forma de nãos que você receba. Eu recebi um não 3 vezes na minha tentativa ontem de realizar uma compra. E realmente eu ia gastar um dinheiro que eu não parei para pensar. Eu estou recebendo limitações à minha relação com os gastos, com a vida material, porque realmente eu sou desorganizada. Eu estou vendo a torre acontecer de outra maneira para outras pessoas. Por exemplo, uma determinada pessoa cujo nome não vamos pronunciar veio dos Estados Unidos para o Brasil, né? Veio dos Estados Unidos para o Brasil para se submeter à lei. Essa carta, a torre, não é a única carta onde o divino impõe limites a gente essa semana. A gente está cheio de cartas desse tipo. Só que mais especificamente a torre e uma outra representam a ordem divina. Eu estou subindo aqui, ó, para ver o que vocês escreveram. A Rafaela falou que deve ter 3 pontinhos por aí, né? São os pontinhos para eu fixar a publicação. Gente, que vergonha, né? A digital influencer não sabe fixar uma publicação, meu Deus. Mas eu só tenho essa pompa aqui, eu sou uma senhorinha, cara. Parece que eu super domino as tecnologias, mas não, só tenho o prazer de criar. Sou boa em criação de conteúdo porque eu gosto de criar. Poderia fazer isso pro resto da minha vida, de boa. Criar conteúdo. Não foi o Érico Rocha que enfiou isso no meu cu. Eu é que gosto. Olha só. A torre saiu nesse jogo e o Papa também. O Papa é assim chamado no tarô de Marsella. Na maioria dos decks do mundo, ele não vai ter necessariamente a representação de um Papa, mas de um outro sacerdote superior qualquer, de outra religião. Ele é um sumo sacerdote. Assim como a sacerdotisa, a alta sacerdotisa, ela é a sacerdotisa máxima de um determinado templo, que é o templo dentro de nós. E no tarô de Marsella, em especial, ela é... O que você está agradecendo, gente? Eu perdi alguma conversa aí, eu vou dar uma olhada. Enquanto a sacerdotisa, no tarô de Marsella, é chamada de Apapisa, que é um mito medieval de que teria existido uma mulher que chegou ao Vaticano. Aliás, esse jogo tá cheio de macho. É macho, joga fora. Esse jogo tá cheio de homem. Quando eu vi esse jogo, eu fiquei assustada. É a semana dos boys. Fiquei assustada também porque eu acho que, pelo menos pra mim, chegou a hora, bateu aquela onda forte daquela coisa que chamam de integrar o masculino. Eu sempre relutei com essa
expressão que, na verdade, foi muito banalizada, né? Esse conceito de integrar nossas partes. Isso está sendo muito banalizado, as pessoas falam disso, não sabem nem que porra é essa. Não sabem nem como é que faz. Como é que você faz para integrar? Como é que é isso? Então eu via essa galera na Mais Ter Gratidão falando, as mocinhas dóceis, nunca levantaram a voz pro pai na vida. Nunca bateram de frente com a família. Ah, eu preciso integrar o masculino. Minha filha, quando que ele se desintegrou de você? Em que momento você se pensou separada dele? Então, assim, não vamos banalizar conceitos, né? Mas eu acho que esse jogo me provoca, e também por conta do retorno que eu tive de algumas pessoas do laboratório, em relação a esse jogo, porque eu mostrei para a lista trimestral do laboratório esse jogo, em primeira mão. E comecei a colher os retornos. São os retornos do meu laboratório que as pessoas me contam o que está acontecendo, assim como vocês quando me escrevem e me dizem, cara, está acontecendo exatamente isso na minha semana. É quando vocês fazem isso comigo que eu sei como é que o jogo bateu para várias pessoas ao mesmo tempo. Ele não vai bater do mesmo jeito para todas essas pessoas. Ele vai bater de maneiras diferentes para várias pessoas. Eu estava vendo o post de uma taróloga duvidando de que jogos coletivos sejam possíveis. Ela nunca ouviu falar no conceito de inconsciente coletivo na vida dela, né? Eu compreendo você duvidar de jogos coletivos quando a mocinha lá que faz o que eu chamo de hora da cisma, bota lá no perfil dela as 3 cartinhas, A, B ou C, qual carta que você tirou? E aí vai falar para você que se você saiu a Imperatriz naquela semana, então você vai receber uma declaração de amor. Olha só, não trabalhamos dessa maneira. Trabalhamos com sentidos universais. Trabalhamos com cartomancia de alta performance. Desculpem a falta de modéstia. Eu sou boa pra caralho no que eu faço. Eu sou muito boa nisso aqui. Eu sou desorganizada. E é por isso que eu não tô rica. O rica pra mim já é poder pagar o Uber sempre, tá, gente? Não precisar sofrer tanto por causa do aluguel. Pra mim já é rica. Mas eu sou muito boa nisso aqui. E é muito, muito, muito sério o momento em que eu consulto as cartas. Todo o ritual que eu faço, toda aquela dedicação de me colocar trabalhando numa outra frequência para que aquele jogo não converse só comigo, para que eu seja sim porta-voz de algo que está acontecendo coletivamente. Por que eu estou falando isso? Porque a torre, assim, é batata. Quando ela sai, algumas cartas são, né? Quando elas saem, você vai ver manifestações muito clássicas daquela carta na sua vida individual, e você vai ver manifestações muito clássicas daquela carta na vida coletiva. A torre é uma dessas. A gente vê coisas pegando fogo, a gente vê coisas desabando, o mundo vai ter que confrontar, né, a nossa crise climática. A gente vê coisas na nossa vida desmoronando, mostrando para você que não eram para ser, não era para ser por ali. Então os jogos coletivos, eles não significam que vai acontecer a mesma coisa do mesmo jeito para todo mundo. Isso é uma limitação interpretativa. O tarólogo que está familiarizado com a ideia de inconsciente coletivo, ele sabe, por exemplo, como que a astrologia é possível. Por que é possível astrólogos fazerem previsões universais? A gente está lidando com as simbologias das estrelas, que são universais, são a mesma coisa para todo mundo.
são muito amplas e teremos nuances. E algumas pessoas vão contemplar algumas nuances das estrelas, mas não outras. Mas é a mesma simbologia para toda a humanidade. Então, na astrologia, nós já lidamos há muito tempo com essa ideia de ser possível uma leitura coletiva. Tanto que há astrólogos que são especializados em guerras, em períodos históricos. Só que no tarô falta isso. Por quê? Porque as pessoas são fracas, cara. Porque toda oportunidade que a pessoa tem de avançar, de mergulhar, de fazer suas vivências, de ir em busca da sua transformação individual através do tarô, ela vai ocupar aquele tempo jogando para dizer para outra o que o fulano está pensando sobre ela e sentindo sobre ela. Ela vai ceder a essa pressão cultural sobre os oráculos, que descaracteriza os oráculos. Aqui eu faço a vocês um convite da gente pensar grande as cartas. Da gente ver qual é o movimento que está acontecendo coletivamente, como ele conversa com as nossas individualidades. Como é que isso respinga na gente? Quando a torre sai no sim de um jogo, a gente está tendo um movimento vertical. O divino está baixando um decreto e dizendo para todo mundo: olha só, eu não quero mais essa porra acontecendo no meu planeta. Por favor, humanos, corrijam-se. Vocês estão desequilibrando a evolução de todos. Isso é muito parecido com o conceito de Maat, sobre o qual a gente falou na semana passada no Jogo das Deusas do Ano, que eu apresentei exclusivamente dentro do meu laboratório para o pessoal do Réveillon Astrológico. Eu formulei essa programação, que é entregue de maneira absolutamente privada, para que as pessoas possam degustar esse jogo, sentir, fazer certas atividades que eu vou liberar agora, nesse final de semana. De hoje para amanhã eu começo a soltar todo o conteúdo que eu produzi sobre isso, e vocês vão ver, quem está lá, né? Quem está me assistindo, mas está lá, vai ver, vai medir o quanto, vai ter a oportunidade de medir o quanto as deusas do ano conversam com as suas individualidades. Eu entreguei primeiro lá, mas eu posso dizer aqui que uma das deusas que falam no jogo do ano, que sai no topo do jogo, é uma deusa egípcia de justiça, que é a Maat. E ela é mais do que uma deusa que executa a justiça. É muito mais. O conceito dela é amplo. Tá? A simbologia dela é gigante. Ela é uma deusa que dá o destino aos mortos. É uma deusa que é uma reveladora da verdade. Então a gente está num ano que é um ano de justiça. Só que a Maat é um conceito divino de justiça que é como se existisse uma justiça coletiva, da qual a gente faz parte, a gente pertence a essa justiça coletiva. Só que através dos nossos erros individuais, a gente desequilibra essa justiça cósmica. E por isso a necessidade de sermos éticos, corretos, justos, dignos, empáticos. A gente precisa se alinhar a um sentido de justiça que é coletivo. E aí a gente tem duas cartas moralizantes no jogo desta semana, e que inclusive conversam com o jogo do ano do tarô, porque eu também fiz o jogo do ano do tarô. Ele é o próximo jogo que eu vou liberar agora dentro do perfil fechado do laboratório, né, nesse evento que é o Réveillon Astrológico. A gente ainda está sob a cobertura dele. A torre é uma das cartas moralizantes desse jogo. Outra carta moralizante saiu no topo do jogo, é o Papa, o Hierofante. O Hierofante ou Hierofonte é um alto sacerdote. Dentro do tarô mitológico, ele é o centauro Quiron,
que é um cara que é o curador ferido. Ele tem uma ferida incurável e ele é obrigado a viver com ela para sempre. Sabe por quê? Porque ele é imortal. Então aquilo se torna uma fonte não de tormenta simplesmente, mas de poder para ele. Ele tem que aprender para o resto da sua existência, que é infinita, a lidar com aquilo. E se isso se converte numa fonte de poder, o que ele é? Ele é um super alquimista de sua própria alma. Porém, o hierofante, esse sacerdote masculino, porque a gente tem a sacerdotisa, a senhora do templo, esse sacerdote, ele, dentro da ordem do tarô, ele nos dá o próprio conceito de ordem. Ele é um cara que estabelece a organização de todo o conhecimento da humanidade. Ele é um organizador da cultura. Ele é um grande educador que transmite o conhecimento geracionalmente. Ele é um reitor de uma universidade. Ele é um líder religioso de muita relevância, o Papa. Mas também o Dalai Lama. Mas também o Nichiren Daishonin. Mas também o Pierre Verger. Ele pode ser um grande conhecedor de uma determinada linguagem. Ele pode ser o Hermeto Pascoal. Ele é uma figura de muita sabedoria, e isso está associado ao fator tempo. E é um organizador e transmissor de saberes universais. Esse é o hierofante. Geralmente essa figura é representada apontando para o divino, mandando a gente prestar atenção no divino, porque o divino está comunicando. Ele está mandando a gente fazer coisas. Ele está dizendo aos seus serumaninhos: serumaninhos, melhorem. E aí essas duas cartas mega moralizantes que dizem à humanidade: ó, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Se tudo te convém, tu tá maluco, tá perdido, melhore. Essas cartas aparecem como forças de polaridade masculina dentro de um jogo inteiramente masculino, para estabelecer uma ordem muito peculiar, a ordem divina na sua simbologia mais masculina. Conhecereis a verdade vos libertará. No não do jogo, a gente tem um outro macho. Um macho nada transante. A gente tem um sacerdote. Mas a gente tem um sacerdote para dentro. Então nós temos 2 sacerdotes nesse jogo. Olha que coisa. Só que não é um sacerdote para dentro, é um sacerdote para fora que a gente precisa trazer. O sacerdote para dentro, ou ele
está perdido no fantástico mundo de Bob e a gente precisa solicitá-lo, requisitá-lo, ou ele está justamente com a dificuldade de internalizar que ele tem que ir para as frentes de batalha. Precisamos do sacerdote, de cada pessoa, nas frentes de batalha nesse momento. É uma convocação divina isso aqui. É um jogo que te pergunta onde é que você está errado, onde é que você está errada. E você precisa se corrigir, se alinhar ao que o divino espera de você. E ao mesmo tempo, ao fazer isso, você está abraçando um projeto evolutivo para você que vai te trazer retorno, inclusive material. Porque quando a gente se alinha ao que é o nosso chamado, ao que é esperado de nós, a gente está caminhando no sentido da vida. A tendência é que as coisas prosperem. Quando a gente briga com esse nosso chamado, é que a gente está caminhando numa direção de prosperidade. Os oráculos ensinam isso, através de vários arquétipos. O eremita saiu no não do jogo. E o eremita é outro boy. Só que esse boy aqui é o boy trevoso. É o Darkstema, não. É o... Deixa eu pensar. Enfim. Tô pensando em referência à cultura pop. Mas ele se eu disser pra vocês, né? Já usei esse exemplo aqui algumas vezes. Se eu falar pra você, é uma pessoa que nunca ouviu falar de tarô. Pensa num senhorzinho que mora sozinho na floresta. Pensa num cara do mato, que foi morar no mato porque ele quis. Que ama a vida no mato. E que vive nesse estado de contemplação da natureza, planta e colhe o que ele quer, o que ele precisa, vive uma vida sem excessos, uma vida de busca interior. Essa figura de sabedoria e de... A palavra não é introspecção. Ele vive num estado meditativo, né? Tá a maior parte do tempo dele em estado meditativo, contemplando sobre a existência, em profundo diálogo com o divino, mas silencioso, porque ele não está em contato com a civilização, ele não está imerso nessa loucura capitalista. Então esse matuto por escolha é o eremita. Se eu falar sobre esse senhorzinho que vive no coração da floresta, uma vida simples, humilde, se eu falar sobre a figura de um monge, um monge de qualquer religião, o cara que foi viver em retiro, em reclusão, e se eu falar também sobre a rotina das pessoas que amam morar sozinhas, moram sozinhas e descobrem o gostinho da solitude. Eu estou falando do eremita. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha a menor referência para entender tarô, se você descrever o eremita para elas, você vai descrever basicamente os mesmos elementos e ela vai entender. Ela vai entender do que você está falando. Esse sacerdote, ele é o sacerdote para dentro. Ele é aquele que vai se enraizar, vai mergulhar, vai se ancorar profundamente no divino. Só que o sacerdote que ocupa um espaço público para professar aquilo tudo que ele aprendeu no seu processo de interiorização, não é o eremita. Novamente, é o Papa, o Hierofante. Me parece que esse jogo está dizendo que a gente precisa do Papa. Chega de ser só para dentro o que a gente tem sido.
Chega de ser cantor do teu banheiro. O mundo precisa ouvir a sua voz. Chega de ser atriz, criando diálogos sozinha, em frente ao espelho. O mundo precisa da sua performance. Por outro lado, sozinhas, não conseguiremos avançar. Um eremita saindo no não, cercado de cartas que representam ocupação de tronos, posições de poder, está dizendo que a gente precisa de pessoas. Nosso projeto envolve compreender o impacto que a gente tem sobre outras vidas e que outras vidas têm sobre nós e descobrir quais são os laços que precisam sim ser vividos, ser cultivados, ou a disposição para os laços que precisam ser cultivada para a gente chegar a algum lugar. Porque sozinhos não chegaremos a lugar nenhum. Se existe uma certeza, é essa. Você não é eremita. Você está nos teus corres aí na cidade, onde você escolheu morar. Eu posso estar falando para pessoas que vivem no meio do mato, mas elas ainda estão precisando em busca da sua sobrevivência. Elas ainda estão aí em contato com o mundo. Isso aqui é o mundo chamando a gente, esse jogo. Deixa eu fazer uma pausa só para ver. Olha só. Vamos lá. Que delícia. Só, gente, eu tô só subindo aqui enquanto rola uma obra aqui em cima para ver os comentários, tá? Larissa perguntou, ela pode ser vista como Yansan? Quem? Tava falando de quem? Ó, Larissa falou que o raio... Ah, tá. Ah, o raio. Você tá perguntando se o raio pode ter a ver com Yansan? Ela é a dona dos raios. Rainha dos raios. Mas esse é um jogo muito masculino, Larissa. Isso aqui é o divino estabelecendo ordem legal. Se a gente não consegue botar ordem na nossa vida, botar o nosso carro, né, pra rodar, funcionar bem, ocupar nosso espaço no mundo por conta própria, o divino tá vindo puxar nossa orelha. Não é um papo de mãe esse. Esse é um papo de pai. E eu não faço a menor ideia de como seja, porque eu não tive pai. Na real, eu tive um avô que me criou, né? Me ajudou a me criar. Acho que foi embora quando eu tinha 12 para 13 anos. E eu tive... Eita! Um padrasto aí que era melhor não ter, entendeu? Então eu não faço muita ideia de como seja esse papo de pai. O mais próximo a que eu chego disso é justamente Xangô colocando, né, uns limites aí na minha vida. E é um pai divino. Posso dizer, mesmo não sabendo como é papo de pai, que o papo com um pai divino é um papo sério, mas que tem como destino o amor. O objetivo é que a gente recupere um sentido de ordem, de disciplina, de compreender quais são os nossos limites. A torre é uma carta limitadora. Ela diz: chega, acabou. Tava para ruir, tava dando errado, vai desmoronar. Não é desse jeito. É uma carta também que diz que estruturas nossas internas, velhas estruturas carcomidas, estão desmoronando para que venha um novo governo, que é o nosso governo, é aquele que a gente verdadeiramente escolhe.
Eu uma vez vi uma pessoa comparando a ideia de fazer terapia, eu não lembro se foi um psicanalista que eu sigo aqui, eu não lembro se foi um perfil de uma psicóloga, se foi minha própria psicóloga. Ela falou alguma coisa sobre isso, acho que eu comentei com ela sobre isso, ela falou algo. Mas assim, quando você vai fazer terapia, é como se você chamasse um arquiteto para reformar a tua casa. Vamos reformar minha casa, quero uma casa nova. Não aguento mais essa casa do jeito que tá. Essa casa não tá funcionando para mim, ela tá com muitos problemas. Então eu preciso criar uma nova casa dentro da minha casa, porque essa casa é minha, eu vou ter que viver nela para sempre. Comprei, paguei todas as prestações pela minha casa, minha vida, e agora eu preciso ocupar minha casa bem. Você chama o arquiteto, e aí o arquiteto vira para você de cara e fala: a gente vai ter que tirar esses móveis aqui. E aí você fala: não posso tirar esses móveis daí, cara, sabe por quê? Porque foi minha mãe que me deu. Esse aí não, esse aí eu herdei da minha avó. A torre é um arquiteto ariano que vai chegar na tua vida e vai falar: meu irmão, tu me chamou ou tu não me chamou? Vamos ter que derrubar essa porra toda. Como é que você vai morar numa casa aqui cheia de infiltração? Vamos ter que quebrar parede. Vamos ter que abalar as estruturas. Não é desse jeito, vamos reconstruir. Mas tem que destruir primeiro. Esse é o arcano da torre. Muito doido, né? Vou ter que pegar essa explicação aí que ela ficou boa, eu acho. E vou ter que botá-la num vídeo. Desse jeito, acho que eu não expliquei tudo. Então, a parada tem que desmoronar, não é desse jeito. Temos que fazer uma mega reforma. Tem que passar um rolo compressor mesmo. Tem que quebrar a parede. Do jeito que tá, não pode ficar. Sabe, tiririca? Pior que tá, não fica. Então, desculpa, tiririca. Desculpa o caralho, né, tiririca? Você, tiririca, está nesse momento banido da nossa leitura. A torre, tô aqui viajando. A torre sai no não, sai no sim, e no não a gente tem então o eremita. Não é da ordem do eremita. Não é para fazer a velha. Não faz a velha que vai morar na floresta. Não faz a Baba Yaga e fica na sua e hiberna e ignora a civilização. Eu sei que dá vontade. Eu moro sozinha, eu sei como é que é. É bom. É bom. É um sonho. Ser a dona do seu tempo. Ela também é uma carta que vai falar sobre você ter dificuldade de se conectar às pessoas. E sobre você não olhar para dentro. Pessoas que estão com dificuldade de olhar para dentro, de entender seus sentimentos, podem aparecer ao nosso redor essa semana. A pessoa não entendeu ainda, não caiu a ficha para ela, porque ela não fez o exercício do eremita. Ela não foi pensar, ficar profundamente consigo, não deu tempo. Ou a vida não exigiu isso dessa pessoa. Eu estava conversando com uma amiga do laboratório que estava falando sobre um cara com quem ela se envolveu, que mesmo depois da relação acabar, ele joga uma demanda emocional pra cima dela, que ela tem que resolver, colocando toda a realização afetiva dele na mão dela, até onde eu entendi. E
pô, que bonito e tal, e na verdade estava intoxicando ela pra caralho isso. Não tinha nada de bonito, um homem apaixonado e sofrendo e querendo e não conseguindo superar. Ah, que lindo. Não. Quando a gente recebe uns nãos e a gente não tem que se virar, se craquelar toda, vai levar um tempo, às vezes a gente vai insistir, às vezes a gente vai fazer a maluca, né? Mas a gente vai ter que aceitar o não. A gente tem que aceitar o não. Só que os caras não se trabalham e ao mesmo tempo o mundo deixa tudo muito fácil para eles. É um mundo pensado para a existência masculina, sobretudo branca. Então os caras não se trabalham. E aí todo o trabalho emocional ele joga pra você. Faz esse trabalho aí por mim. Não consigo superar, então se vira e vem me atender. Joga a tua vida pro alto e fica comigo. Trabalho, família, porra toda. Porque eu não superei você. Visivelmente é uma pessoa sem eremita. Uma pessoa que não consegue ficar profundamente bem em sua própria companhia, não aprendeu isso. E não acha que precisa desenvolver isso. E a sociedade também não acha que ele precisa desenvolver isso. Tem mulheres que façam um trabalho emocional por ele pode só sentir. É um privilégio. Então os não psicologizados podem ser os eremitas também. Os não iniciados em si mesmos. No porquê do jogo a gente tem um rei de espadas. Gente, eu entrego. Porque entregar me organiza. Enquanto eu não boto esse jogo pra fora, eu fico sofrendo com ele. Eu começo a ver as coisas acontecendo ao meu redor. Tipo assim, na semana em que a Rainha Elizabeth morreu, eu entreguei o tarô da semana, acho que foi numa quarta-feira ou numa quinta de manhã, não lembro. Eu entreguei horas antes da gente de vir o primeiro antes disso vir o primeiro plantão da Globo, eu entreguei e saiu o Arcano da Morte. E a véia foi naquele dia. Seguraram a notícia, óbvio. E ela foi naquele dia. Eu já tinha feito o jogo desde segunda-feira. O jogo estava entalado aqui. Que bom que eu entreguei. Mais um dos grandes momentos proporcionados pelo tarô da semana. Foram muitos. Eu estava lembrando de um que foi quando o porteiro do Vivendas da Barra entrou em cena. Naquela semana. Foi a semana também que uma amiga do laboratório, ela vai lembrar, ela tá aí, mas eu não vou citar o nome, me relatou que sofreu um roubo na academia que ela frequenta. E naquela semana surgiu, não lembro se foi no topo do jogo, foi numa posição de muito destaque, o 5 de ouros, que dentro do tarô mitológico é o Dédalo em contato com a sua porção mais suja, marginal, imoral, ilegal. É o perdedor, é o ladrão que está fugindo de uma cidade para não ser linchado. É um lado muito indigno nosso. É uma carta que também representa perdas materiais. A gente chegou muito perto do criminoso quando esse porteiro entrou em cena. Mas
onde ele foi tirado de cena. É por isso que eu acho que é por ali, tá? Juntando outras coincidências de todos esses... Coincidências, né? Outras sincronicidades, outros alinhamentos que marcam a experiência do tarô da semana na minha vida. Isso aqui virou a forma como eu realmente vivo, penso, sinto o mundo. É o que me organiza. E como eu vou viver isso aqui, como isso aqui é muito verdadeiro para mim, eu vendo a interpretação disso. O laboratório é isso. E ao mesmo tempo eu vejo o jogo acontecer na vida de muita gente. É como se eu estivesse num camarote, depois de ter entregue o jogo para vocês, vendo as vidas das pessoas, assim, a partir do que elas me relatam, né? Caraca, então essa aqui é a forma pela qual a torre pode se manifestar? Nossa, então quer dizer que a imperatriz significa isso também? Isso nunca tinha acontecido comigo. Isso é maravilhoso. Só que a gente não pode ser só o sacerdote para dentro, a pessoa que está lá nos bastidores, um camarote, ou sei lá, qual é o nome daquilo, aquela parte da iluminação lá atrás, enfim. Dentro de um cinema, ou de um teatro, a galera lá da iluminação lá atrás. Aquele vão que você fica lá, não dá pra você ficar lá controlando tudo, observando tudo e fazer a eremita sem professar esse sacerdócio no mundo. Então o tarô da semana está falando para mim e para vocês que a gente precisa ocupar, a gente precisa estabelecer a ordem. E aí todo mundo precisa se alinhar a uma determinada ordem divina, ou seja, se colocar de uma maneira muito honesta, muito verdadeira na sua própria vida. Entender onde é que você está errando com você. E onde é que você está roubando do coletivo. Onde é que você está, ao não ser quem você vem se propondo a ser, ao continuar, né, ao persistir nessas dificuldades, não querer evoluir, não querer melhorar, o quanto isso está roubando de você e do mundo. Ao mesmo tempo estão acontecendo catástrofes, estão acontecendo tragédias, violências ao nosso redor, e o mundo exige que a gente ocupe um determinado espaço. O espaço que a gente veio ocupar, que a gente sabe ocupar, mas da forma mais digna, correta, sabe? Profunda, verdadeira, responsável. Isso é para mim também. Isso é para mim também. Que jogo, faço o meu trabalho de uma forma muito verdadeira. Mas a minha bagunça, a minha desordem me permitem entregar menos do que eu poderia. E isso também rouba de mim. Não rouba só das pessoas. Porque eu não precisava estar passando certos perrengues. Porque eu sou muito boa no que eu faço. E eu quero que vocês olhem para as suas vidas dessa maneira. Não é a minha. Eu só usei a forma. Se coloca você aqui no meu rosto. Como é que você pode ocupar melhor o espaço que você ocupa no mundo? Resolvendo teus BOs internamente, para você ocupar esse espaço melhor, para você entregar aquilo que o mundo precisa que você entregue. O mundo precisa, não é só sobre você. E aí você fica muito travada, muito travado nas suas batalhas internas e não solta o que é preciso soltar, que é cura para todo mundo. Quem fala sobre as batalhas internas é o Rei de Espadas. E ele é o porquê do nosso jogo.
Nós precisamos do melhor guerreiro em você. O melhor guerreiro é o que realiza o melhor corte. É o que maneja melhor a espada. Só que ele maneja tão bem, mas tão bem, que ele está num outro nível. Ele é um estrategista bélico. Ele não é mais o cara que está ali no campo de batalha. Ele é o cara lá por trás da guerra. Mas não é uma romantização das guerras. A gente está falando de arquétipo. É uma figura arquetípica que... Eu vou trazer um exemplo do Paulo Coelho, que o Paulo Coelho entendeu muito bem esse arquétipo. O Paulo Coelho é foda, tá? Ele é foda. O mundo é muito injusto com o Paulo Coelho. Ele não é um dos autores mais lidos do mundo à toa. Ele saca muito de arquétipo. Ele sabe como movimentar isso. Ele sabe como mexer com isso. De uma forma muito simples e pop. De uma maneira tão genial do ponto de vista do mago, que é um ilusionista, que você fica até na dúvida se Paulo Coelho é literatura ou não é. O que esse cara tá fazendo? Como é que esse cara consegue ser um dos autores mais lidos do mundo? O Brasil, a obra, ó. O Brasil dos puristas, o Brasil de Machado de Assis. Machado de Assis já é uma outra coisa para mim, né? O Brasil dos imortais jamais poderia suportar um contador de histórias tão pop entre os seus imortais, sentando ali, tomando chazinho, sentando lá na cadeira. O cara conseguiu levar o arquétipo do mago, por exemplo, a um número gigante de pessoas. E eu aprendi a ver o Paulo Coelho dessa maneira, porque eu venho de uma educação muito tradicional, eu estudei no Colégio Pedro II, né? Então, na adolescência, a gente tinha que ler Machado de Assis. Essa visão sobre o Paulo Coelho, ela veio com a minha mestra, que foi próxima dele, que chegou em determinados momentos, determinadas jornadas que ela se propôs a fazer, que envolviam tarô, viveu encontros com ele, parece que foi durante o lançamento de livros dele, foi lá, encontrou com ele, falou com ele, que fez a jornada do tarô. E aí parece que a última, ela queria muito que fosse em Santiago de Compostela, mas ela acabou fazendo no caminho, o caminho da fé, que é um caminho que termina em Aparecida do Norte, um caminho no Brasil. Ela não conseguiu encontrar com o Paulo Coelho. Eu tinha muita vontade de encontrar com ele, falar com ele, né? Ele é um contador de histórias mesmo. É muito louco e é muito lindo ver um contador de histórias na BL. Mas só para quem tem essa visão, encantada pelos arquétipos, encantada pelo tarô, pelos caminhos, pelas jornadas. É um cara que escreve sobre caminhos de uma forma tão simples que talvez o que as pessoas não possam suportar
é que ele fale de caminhos com um tio que vende açaí ali na esquina, ao mesmo tempo em que ele é o cara mais lido numa biblioteca secreta da Síria. E, enfim, o Rei de Espadas, ele é o guerreiro interior no seu sentido mais clássico. Só que ele é um cara que já não tá mais nem nas linhas de batalha, nas frentes. Ele já tá num nível de pensar a guerra. Mas aí que tá, eu tava falando que não é uma romantização da guerra. Nós estamos falando de arquétipo. É exatamente o que o Paulo Coelho fala sobre o guerreiro da luz, o bom guerreiro. É um arquétipo masculino, que é o cara que, na verdade, ele quer a solução para as batalhas. Ele não quer a batalha. Ele quer que vidas sejam poupadas. Ele quer resolver a guerra. E aí, dentro do tarô mitológico, esse cara é o Ulisses. O cara que passa anos tentando voltar para casa. Tudo que ele quer é chegar em casa e deitar no seu colchão king size com a sua mulher e curtir os seus filhos ao redor num domingo, fazer uma comida maneira. Ele quer descansar, ele quer voltar para casa. Só que ele não consegue porque ele está na batalha. Como é que esse cara que está há 10, 20 anos numa batalha, como é que esse cara pode amar as batalhas? Ele teve tempo de ver todas as desgraças que acontecem na vida do ser humano por conta da guerra. Ele é o cara que quer resolver, ele quer mais que a guerra acabe, ele quer férias. Quando ele foi convocado para a guerra de Troia, por ser um cara, o maior estrategista bélico da Grécia, o cara que desenvolveu o cavalo de Troia, um cara que pensa toda a tecnologia da batalha de uma maneira que poupe vidas. Não, a gente não quer ficar fazendo massacre, matar geral, e a gente quer poupar vidas. A gente quer resolver a parada com aquele reino ali. Chegar àquele reino, resolver a parada. E se Ulisses não conseguia fazer isso melhor, é porque aqueles ao redor dele não eram rei de espadas. Estavam abaixo de Ulisses. E eles queriam mais era o sangue mesmo. Ulisses, ao tentar voltar para casa, muitas coisas aconteceram com ele. A guerra de Troia durou, se não me engano, 10 anos. Ulisses ficou tentando voltar para casa. Ele... Ai, gente. Ulisses é o Odisseu, é o que eu não quero falar da Odisseia. Ulisses ficou muito tempo, ele se perdeu numa ilha, ele viveu outras vidas, mulheres ficaram correndo atrás dele desesperadamente. Ulisses, quando saiu para ir para a guerra, antes de tudo isso acontecer, ele tinha acabado de se casar. A companheira dele estava grávida. E ele tentou mentir, dar uma de doido, para não ser convocado para a guerra. Mas os companheiros de batalha dele já sabiam que Ulisses era muito esperto, mais esperto que todo mundo. E eles conseguiram juntar as pecinhas e falar: não, Ulisses está de sacanagem, ele não quer ir para a guerra. Ele está fingindo que ele está doido.
Ulisses, você vai pra guerra sim. E aí, o cara que tava em lua de mel, esposa grávida, esse cara teve que ir lá trabalhar. O rei de espadas é o cara que volta. É o cara que tá voltando pra casa, aprendendo a voltar pra casa das suas batalhas. E ele se tornou muito bom nisso, em voltar pra si, em resolver as batalhas com muita inteligência, muita esperteza, muita sofisticação, muita tecnologia. Assim ele vence as batalhas da vida, assim ele vence as batalhas internas. Vamos lembrar que o naipe de espadas do tarô mitológico fala muito sobre as nossas batalhas internas. Todo o trabalho de uma vida, de transformar a si, para você evoluir, conseguir dar conta dos novos caminhos. E aí você vai ter que olhar para as suas limitações, você vai ter que olhar para todas essas coisas que você vem tentando vencer em si há muito tempo, que fazem parte dessa sua herança, das suas tragédias íntimas. Essa pessoa que você está tentando se entender no mundo é o Ulisses, e que vai percebendo que consegue vencer, consegue quebrar certos padrões, consegue virar uma outra coisa, consegue funcionar melhor, consegue estabelecer limites, realizar cortes, dizer não. Basicamente é o manejo da espada. Quando você se torna um guerreiro de excelência no manejo da sua espada, entende o que precisa ser cortado, transformado, e abre espaço para a evolução, você está se alinhando a esse projeto divino. Você está percebendo que o manejo da sua espada, a necessidade de realizar esses cortes, tem a ver com: eu não tenho mais que ficar aqui, eu preciso ocupar outros lugares, eu preciso caminhar, eu preciso ir para frente, eu preciso voltar para mim, eu preciso voltar para casa. A vida tem que se tornar melhor ainda, para mim e para os meus, para nós. Ele é um guerreiro que entendeu que as guerras não fazem sentido. Elas precisam existir, quer dizer, elas não precisam existir, elas não fazem sentido. Então ele desconstrói a guerra, ele resolve o conflito. O cara que melhor resolve a guerra é o porquê da semana. O Ulisses também sai, por exemplo, aí eu vou falar do meu exemplo, minha percepção, tá? Eu faço aquele formato de terapia que é o EMDR, né? Faço terapia usando uma tecnologia da neurociência que trabalha traumas. Quando a gente vai chegando perto de avançar num ponto muito importante, muito determinante de tudo que eu associei a um primeiro episódio traumático, o Rei de Espadas aparece. Tipo, você tá vencendo a batalha. Na pandemia, o Rei de Espadas saiu muito naquela época em que a vacina estava sendo desenvolvida, em que a gente vivia avanços na vacina. Ele é a tecnologia, a ciência, a resolução dos problemas. Então, quando a gente vai resolvendo, vai soltando o emaranhado, vai realizando cortes, vai desconectando, né, o que não tem que mais caminhar conosco, nos pesando, a gente tem o Rei de Espadas. Horas, vou ter que atender. Eu não sei se a pessoa que eu vou atender está aqui me assistindo. Se ela estiver, eu peço desculpas, mas eu vou levar mais uns 5 a 10 minutinhos.
Só vendo aqui o que o pessoal falou. Que perfeição tudo isso. Obrigada. Escolhi o eremita, sou completamente introspectiva e a mensagem caiu como uma luva. Conviver com seres humanos adultos sempre foi torturante pra mim. Entrei na hora da carta que eu escolhi. Gente, muito obrigada pela força que vocês me dão ao virem aqui assistir. Muito obrigada, tá? Eu amo sua sinceridade. Obrigada, Ascendente. Ascendente. Porra, eu fui sincerona com a minha mãe esses dias, sabia? Isso é muito Rei de Espadas. Quando você entende que você chegou ao final de uma outra jornada. Existem muitas jornadas pela vida. Mas é quando você entende que você chegou num outro nível, cara. Olha só, não vou mais ficar sofrendo por causa disso. Eu quero encerrar essa batalha, eu quero resolver, eu quero voltar pra casa, eu quero tirar férias disso. Como é que eu resolvo? Eu fui muito sincera com a minha mãe. E há certos problemas que a gente não pode resolver. Mas que se eu não posso resolver, então eu me libero. Libero ela. Libero nossos afetos. Pra que a gente seja uma outra coisa, então. Eu tô afim de ser uma outra coisa. Eu tô afim de ser. Eu tô me encaminhando pra ser cada vez mais quem eu sou. O que não significa aceitar simplesmente os meus defeitos. Mas até para que eu possa transformá-los, eu preciso aceitá-los. E esse tornar-se quem você é também é muito Rei de Espadas. No sentido do corte, do que eu não preciso mais. O processo de criação dessa pessoa que você se torna já é uma outra esfera. É uma esfera paus. É uma esfera ouros. A gente está falando do Rei de Espadas, é o trono máximo aqui da pessoa que está compreendendo as suas batalhas interiores. Mas também de todas as pessoas que trabalham com tecnologia. E todo mundo trabalha, na real, né? Todas as pessoas que trabalham com... se percebem em função do seu trabalho em luta. Professores, por exemplo. Os professores debatendo o novo ensino médio é Rei de Espadas. O Rei de Espadas, num sentido classicão, também vai falar sobre as Forças Armadas, porque estamos falando de espadas, é o senhor do naipe, né? Mas de uma forma digna. O Rei de Espadas nunca é... muito difícil ele ser indigno. Porque ele chegou lá, ele passou por toda a jornada, ele não é um erro de iniciante, sacou? Aí ele pode falar, passar designando, sair num jogo designando uma pessoa também? Pode. Pode. Mas é desejável que a gente faça essa leitura generosa. Nós estamos falando de um rei. Aí, no topo do jogo, a gente tem o Papa. E a gente tem um imperador. Papa e o imperador. Papa e o imperador. O Papa e o imperador. Tá trocado, né? No tarô, dentro da jornada do tarô, de 0 a 21, a real 22, o arcano do imperador é o arcano 4 e o arcano do Papa, o hierofante ou hierofonte, é o arcano 5.
são masculinos que se sucedem no mesmo esquema sacerdotisa e imperatriz. Um se converte no outro. Porque na real, o tarô é o arcano do louco, vai se convertendo, vai internalizando as sabedorias de todos os naipes. De todos os outros arcanos maiores. Ele vai percorrendo a jornada. O imperador, ele vem depois da imperatriz. Ele é o masculino, que vem do ventre do feminino. Homens, o próprio tarô diz para vocês que nós fazemos vocês não nos fazem. Olha que lindo. O imperador, ele é o cara que pega tudo que a imperatriz criou, essa grande mãe, que é essa força criativa, que nos dá tudo que existe na natureza e que faz com que nós observemos como somos também potências criativas. Nós somos senhoras e senhores do reino que a gente cria, a realidade que a gente desenvolve. Eu que agradeço, Cíntia, pelo reconhecimento. Vocês falam obrigada, eu nem sei o que vocês falaram, mas eu fico feliz com o reconhecimento, né? Porque às vezes vocês estão ouvindo uma coisa que eu falei. E o que eu estava falando? Da imperatriz. O que eu estava falando, gente? Era imperatriz e imperador, né? Essa relação. O imperador é o cara que pega, lembrei. Tudo que a imperatriz cria, toda essa abundância. Que abundância, meu irmão, né? Como diria o padre Washington. Pega toda essa abundância e organiza para colocar no mundo, estabelece a estrutura para que isso funcione. Ele é o chefe da casa civil, na real, de um reinado da presidenta imperatriz. Ele é um rei. Em relação a ele mesmo, ele é a autoridade máxima, ele é o rei. Mas como a gente pensa dentro do meu trabalho, o tarô, sobretudo a partir das figuras femininas, né? Porque essa leitura foi negligenciada pra gente durante séculos. E o nome da minha empresa é Matriarcaria, porque eu quero resgatar isso. A importância de toda essa riqueza mítica, que inclusive foi roubada das mulheres, né? Para que a gente pudesse referenciar apenas em deuses masculinos. Ou seja, não nos referenciarmos, sermos nada, coisa alguma. Enquanto os homens passaram séculos tendo um Deus masculino, Senhor de todas as coisas, nos quais eles pudessem se espelhar. Então eu quero lembrar, eu sou uma taróloga que vem para dizer, o imperador que saiu da imperatriz, não o contrário. Vamos respeitar a força feminina das simbologias. E todo o trânsito subterrâneo que permitiu à humanidade enriquecer simbolicamente ao longo dos tempos. Mesmo com um projeto devastador de império das religiões que professam deuses exclusivamente masculinos. Então, no topo do jogo a gente tem um imperador, e o imperador pega toda a obra da imperatriz
estabelece as estruturas pelas quais aquilo vai funcionar. Ele é o CEO da sua empresa. E essa empresa toca o projeto Imperatriz. Ele empresaria a criação da Grande Mãe. Esse cara tem um projeto para as nossas vidas. Em 2023, eu estou chamando a nossa compreensão sobre o tarô do ano de projeto do Imperador. Projeto do Imperador 2023. O Imperador tem um projeto para as nossas vidas. Na semana passada, o esboço desse projeto, o tilintar das moedas, os nossos ganhos, aquilo que a gente tem direito a curtir, a desfrutar materialmente desse projeto, saiu na semana passada no sim do jogo, que foi o Rei de Ouros. Agora a gente está trazendo um outro rei, que é o Rei de Espadas, para compor o projeto do Imperador. Só que esse Imperador aí, ele não é um projeto qualquer, não é um projeto qualquer de poder que nos interessa. O projeto que nos interessa é um projeto alinhado realmente ao que o divino espera de nós, ao que é verdadeiro e justo do ponto de vista espiritual, na ocupação dos nossos espaços de poder. Como é que você ocupa o poder que você possui? Como é que você ocupa os espaços que estão aí disponíveis para você na sua vida de uma maneira potente, sem se esquecer do projeto divino, ou seja, de maneira alinhada ao projeto divino? Como é que você faz isso? Como é que você ganha dinheiro, e não só ganha dinheiro, mas você contribui para a transformação das pessoas no mundo a partir de uma coisa que seja sincera, verdadeira para você? Como é que você desenvolve o seu projeto, né, de prosperar de uma maneira alinhada à ideia de propósito existencial? Como é que você prospera a partir do propósito? Como é que você conduz isso tão bem, em que você seja imperador de si, CEO da sua empresa, do seu MEI? Posicione-se como CEO do seu MEI. Certo? Tati Gregório, Maria, tu é foda. Obrigada, querida. Vou tentar mandar pra minha mãe. É isso. Mãe, as pessoas gostam do meu trabalho. Então, no topo do jogo, a gente tem o Hierofante, chamando a atenção para essa ordem divina e para a ordem de todas as coisas. Do lado, precedendo, inclusive, o arcano do Imperador. Porque, na real, no tarô é o contrário. Um vem antes do outro. Mas como o projeto do ano é o projeto do Imperador, o Papa vem antes para dizer: aqui não é bagunça. Você não está nessa vida a passeio, apenas curtindo e querendo prosperar enquanto curte e tá sem se ligar no que a vida e o divino estão cobrando de você, principalmente se você caminha atenta a isso. E se você está na minha live, você caminha atenta ao divino, você caminha atenta à natureza, há uma força maior por trás das coisas. Você ouviu algum chamado, porque eu estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para ampliar a nossa percepção, dividindo riquezas que a humanidade possui, tesouros que estão contidos nos mitos e nos oráculos, e que vão atravessando os séculos como fontes de saber, como um legado que a humanidade vai deixando para si mesma. Eu fui mergulhar nessas coisas. Eu sou uma dodói disso aqui. Eu sou uma dodói curada. Uma curadora ferida. Uma curadora dodói.
fui buscar minhas respostas. Sabe como que eu comecei? Eu já tinha um interesse grande em simbologias e mitologias, porque cresci num ambiente, né, minha família de uma pluralidade religiosa muito interessante. E eu gostava muito de histórias, né, histórias para dormir, histórias, lendas. Eu gostava muito das histórias. E a minha mãe era uma consumidora voraz de astrologia de revista, que também vai falar sobre outros temas, vai falar sobre oráculos, vai falar sobre outras coisas. E aí, eu numa família super macumbeira, e o meu tio casou com uma taróloga. Então eu já tinha esse interesse, já tinha tido meu tarozinho de como é que é o nome? De papelão, de juntar revistas, né? Eu, quando estava me alfabetizando, minha mãe me dava as revistas dela para ler. Uma coisa muito louca, cara. Era criança que falava de astrologia. Astrologia de almanaque, mas astrologia. Era uma criança que falava Gêmeos é comunicativo. E aí, mas também porque eu tinha que ser, né, entretida com isso, porque eu era o cão também. Tinha que me dar uma coisa pra fazer, pra ficar ali imersa horas. Porque senão eu ia destruir coisas, cuspir na cara do coleguinha, arrumar confusão com o coleguinha. Então, por que eu tava falando sobre isso? É isso. Como é que eu comecei? Eu queria oráculo pra quê? Eu queria oráculo para ter poder, porque eu achava que isso era saber o que ia acontecer. Eu achava que isso era se adivinha. E eu queria, ali na minha adolescência, saber dos boyzinhos da escola. Então a pergunta, o que ele sente por mim, me atravessou durante muitos anos, até eu descobrir que o oráculo não era isso. Não é sobre isso. Pode ser. Mas ele quer mais da gente. Ele acolhe, mas ele quer mais. É uma linguagem que existe para a gente se desenvolver, para a gente evoluir, avançar na nossa caminhada terrena. É sabedoria cristalizada no tempo, na forma de imagens que caminham, como as estrelas caminham, como tudo está em evolução. O tarô dessa semana apresenta o projeto do Imperador 2023. Desde a semana passada, o jogo está me dando legitimidade para... Você pode fazer com as pessoas o que você está se propondo a fazer. Então, esse projeto do Imperador, eu quero que a gente estude isso de uma outra maneira esse ano. Isso vai acontecer dentro do laboratório, agora, no Réveillon Astrológico, mas eu estou pensando em voltar com projetos que eu tinha, onde a gente estuda, né, essas forças, pelo menos o projeto do Imperador para as nossas vidas. Ele é um senhor da vida material. Olha só, gente, desculpa fazer uma pausa aqui. Imperador é o senhor da vida material, né? Fiz uma pausa. A Lulu escreveu: Maria, minha filha Gêmeos ascendente em Áries, e fiquei muito curiosa. Como você sugeriria eu lidar com as birras dela? Pois ela confronta com argumentos super complexos. Essa é a minha história. Eu era a respondona da família. Desenvolva. Dialoga. É foda, né? É aquele lance do porquê que nunca tem fim, né? Eu acho que eu preciso pensar. Vou meter o atestado Mahatma Gandhi agora. Eu vou falar o seguinte pra você: eu preciso pensar, porque eu não sei. Eu sou a filha, no caso, né? Como seria legal se os adultos tivessem lidado?
com o meu lado respondão e argumentativo de uma outra maneira, que lidaram de uma péssima maneira, com proibições, com o mero não, né? Porque eu não quero, porque sim. Eu sei que nem tudo vai encontrar respostas, e às vezes você tem que ser firme mesmo, mas ela certamente é muito inteligente. Então acho que você pode não é não é porque eu tô falando, gente, porque ela é geminiana com ascendente em Áries, não, mas é porque é. Olha a criança fazendo a mãe perguntar numa live. Como é que ela lida com isso? Deve ser um gêniozinho, então acho que só que isso não deve ser podado. Mas eu preciso pensar um pouco mais nisso. Não é honesto sair te respondendo assim, não é responsável. Só estou refletindo. Um beijo pra você e pra sua filha. Aí ela complementou, não sei, meio aleatório, um dia agenda uma consulta. Seja muito bem-vinda. Gente, olha só. Tem que devolver o questionamento, a Rafaela falou. Ela tem Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos. Nossa Senhora, o terror dos professores, cara. Terror, aquela pessoa que vai perguntar no final da aula, né? Eu era assim também. Tem Marte em Gêmeos, perguntava no final da aula. Na faculdade, então, que ninguém estava afim de aprender nada, né? Galera do direito. 80% de uma turma de direito não está afim de aprender nada. E por isso que o judiciário é isso. É isso que a gente vê aí. Então, no final da aula eu fazia uma pergunta complexa pro professor. Galera, vamos aprender mais um pouquinho. E aí, olha só. Esse projeto de que 2023 fala um projeto do Imperador. O Imperador saiu em uma posição muito importante no jogo do ano. Esse jogo conversa com o jogo do ano. Como o tarô da semana passada conversa com o jogo do ano, porque o Rei de Ouros é o senhor do naipe mais abordado no tarô do ano. O tarô do ano é um tarô de ouros. É um tarô de ouros. A gente tem um projeto de recuperação da economia pela frente. A gente tem um projeto de realmente observar o que a gente está ganhando com tudo isso e se a gente está realmente produzindo transformação material, a gente está compartilhando saberes e riquezas, ou se a gente está passando por essa vida meramente acumulando. É um tarô muito profundo, que cura muita coisa, que cria várias autorizações íntimas no sentido dos ganhos. Por isso que eu precisava entregar esse jogo com uma responsabilidade de sugerir algumas atividades para as pessoas de uma maneira privada dentro do laboratório, para elas fazerem, trabalharem, entenderem esses temas da sua vida. Eu não podia só jogar a bomba e tchau. Então eu criei o Réveillon Astrológico, a parte privada, por causa disso. Estou aceitando inscrições ainda, tá? Mas só porque ainda não liberei esse conteúdo todo que eu tenho para liberar pro pessoal dessa semana. Mas se vocês quiserem, ainda dá tempo de participar, porque eu vou dar o acesso ao perfil do laboratório até o final da semana que vem para quem se inscrever. É para estudar o jogo do ano, para você fazer as atividades, você ter acesso à leitura do jogo das deusas, do jogo do tarô do ano, entender como é que vai conversar com suas vidas, medir o que essas cartas estão falando, né? Estão comunicando com você, quais cartas, a hora da cisma tem um sentido diferente, quais cartas estão, a gente vai medir quais cartas estão conversando mais com a gente, quais estão em falta. Eu perguntei sobre o que era a torre para finalizar, porque eu fiquei apavorada quando eu vi esse jogo. Um monte de macho, um clima meio tenso, onde o divino estabelece uma ordem, diz: meu projeto começou, alinhe-se a ele, corrija-se, melhore, entenda a você mesmo, entenda onde você está vencendo as suas batalhas, quais batalhas você deve honrar, entenda o seu processo evolutivo, entenda quem você é nas suas batalhas internas. O jogo principal fala isso, né?
eu tirei uma legenda para a torre, que eu queria entender sobre o que era essa torre. O que está sendo quebrado agora, e isso é o que impedia a gente de aceitar a nossa missão e viver uma espécie de uma liberação criativa. 3 de paus e 8 de paus, que são duas cartas muito poderosas do naipe de paus, que é o naipe da criatividade, da capacidade de você levar ideias adiante, de você se perceber como uma pessoa que está desenvolvendo uma jornada intelectual, uma jornada criativa. São as pessoas que estão estudando, que estão tocando os seus projetos, são as pessoas que estão inventando aquilo que elas trabalham, inventando o seu próprio trabalho. São as pessoas que estão desenvolvendo obras artísticas. São as pessoas que estão trabalhando com o público, que estão fazendo outras pessoas acreditarem no que elas acreditam, que estão mobilizando ideias. Todo mundo está mobilizando ideias e todo mundo está. Vive a jornada paus. A gente já sabe que o herói de paus é o cara que foi perguntar ao seu mestre, que é o centauro Quiron, o curador ferido, que é o hierofante no tarô mitológico. No 2 de paus, esse herói foi perguntar ao centauro: o que eu faço da minha vida? Cheguei à maioridade, estou formado, sou um herói pronto para viver minhas batalhas. O que eu tenho que fazer da minha vida? O que o oráculo espera de mim? O que o divino espera de mim? E aí ele escuta o oráculo. E aí ele não tem a menor dúvida de que é isso. Ele confia no centauro. É o seu mestre. Confia no centauro e vai. Por isso que eu digo que ele é o herói do fogo no cu. Ele simplesmente entende, internaliza a mensagem do oráculo e vai. E o oráculo diz para ele: você vai ter que voltar nas terras que o teu tio tomou do seu pai. Você vai ter que reivindicar esse reino de volta. E ali começa a sua aventura. Então ele simplesmente vai. Ele está pronto como herói. Ele não tem dúvidas. Quando ele chega lá, ele recebe sinais de que era aquilo ali mesmo. Porque o próprio tio também já tinha consultado o oráculo e sabia que havia um jovem que ia chegar ali sem um sapato, sem uma sandália gladiadora. Ele estava usando uma sandália gladiadora. Ia chegar um herói sem sandália, sem uma das sandálias que ele perdeu no caminho, para tomar as terras dele, e ele não podia embarrear. Então o tio já estava avisado pelo oráculo de que o sobrinho viria, também orientado pelo oráculo. E aí o que ele fez? Ok, eu dou as terras de volta para você. A coroa é sua, mas vamos fazer um acordo? Esse reino não está valendo nada. Essa coroa aqui, ó, ela tá vendo? Que ela tá até desbotada? Então, isso aqui é uma coroa, uma réplica de latão. A gente já perdeu até a coroa desse reino. Esse reino ele tá no vermelho. Então eu vou fazer o seguinte, meu sobrinho, eu vou te dar a coroa, vou fazer a transição de governo para você, eu te dou o reino todo, mas eu acho justo, por todos esses anos que eu passei aqui cuidando do seu reino, eu acho justo que você me dê uma coisa em troca. Eu só quero uma coisa, eu quero uma relíquia. Eu quero que você traga para mim a lã dourada do carneiro. Ela tá numa ilha assim, assim, assim. Você topa ir lá buscar para mim? E o sobrinho ingênuo, mas com muita certeza de que o caminho dele só começava aí, ele foi. Ele aceitou a proposta do tio. Ele sabia que quando ele voltasse ele ia entregar a relíquia para o tio ia entregar a coroa para ele. Esse é o momento em que pessoas abrem as portas para nós, ou em que a vida dá um jeito de dizer, de demonstrar através de sinais. É por aqui mesmo. Alguma coisa fica subitamente muito fácil. Diz para você: olha, vem por aqui. É isso. E é também uma carta onde a gente apostou em uma jornada, em um caminho, em uma ideia.
A gente tomou coragem de sair do lugar, a gente tomou coragem de ir lá viver, fazer, realizar. E a vida devolve pra gente dizendo, ok, beleza, você vai ver que não é tão impossível assim. Só via. A vida premia a sua coragem. É uma facilidade inicial, é uma sorte de principiante dos realizadores. É o realizador fazendo contato. Caralho, já passei vários minutos. Eu tenho que atender. O realizador, ele se depara com um cenário inicial muito favorável. Mas aquela coisa favorável está evocando nele a coragem de seguir em frente. Aí ele sai do lado do 8 de paus. O 8 de paus já é esse mesmo herói que já foi lá na ilha, já pegou a relíquia que o tio pediu para ele buscar, enfrentou 1000 desafios, lutou contra um dragão, lutou contra um exército, se apaixonou, não deu certo, uma merda, 1000 tretas. O cara já viveu várias aventuras e agora ele está voltando com essa relíquia que o tio pediu a ele, com seu troféu nas mãos, se achando capaz de vencer várias batalhas na vida. É a liberação criativa, é a vitória coletiva, é a restituição do fluxo criativo das coisas. As coisas estão fluindo, está tudo dando muito certo. Eu quero dizer a vocês que a gente tem que enfrentar essa quebra de agora, isso que o jogo está convidando a gente a quebrar, a entender que há limitações, para a gente internalizar essa ordem divina e construir o nosso projeto do Imperador, conectados, alinhados a essa ordem divina, ou seja, o que a gente realmente veio ver, veio viver, veio ser, veio fazer, alinhar nosso propósito a esse propósito divino, o que o divino espera de nós em termos de evolução enquanto humanidade. A gente está na confecção desse projeto do Imperador, compreendendo o que se quebra, o que se quebra, o que esse guerreiro dentro de nós, né, precisa admitir que já deu, que é preciso cortar, que é preciso transformar. Como é que o guerreiro dentro de nós resolve esse desafio final, quebra esse BO, esse problema, para que a ordem divina venha e a nossa realização material também venha. Então eu perguntei especificamente sobre o que era a torre. E aquilo que se quebra, portanto, restitui um fluxo. As coisas voltam a dar certo. Aquilo que se quebra e se quebra agora, vem para permitir que as coisas voltem a fluir, voltem a dar certo e você volte a acreditar que elas podem dar certo. Seja bonzinho consigo e com o divino. Aceita o que tem que ser quebrado, tá? Algumas coisas têm que ser transformadas. Isso é para a nossa evolução coletivamente e é também para a sua evolução individual e para os seus ganhos materiais, para a sua realização íntima. Beleza? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto do Imperador 2023, venha para o laboratório, venha para o Réveillon Astrológico. Essa última publicação fixada no perfil tem toda a descrição de como você faz para se inscrever no Réveillon Astrológico do laboratório. Um beijo, galera. Ótima semana pra gente.